Bom, antes de falar da bomba, mais especificamente desta bomba, quero falar que o Corinthians já sabe que irá enfrentar o Atlético Mineiro no dia 14 de abril, estreia do Campeonato Brasileiro. Dia 14 de abril é o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. A CBF já detalhou as primeiras rodadas da competição, então o Corinthians vai jogar domingo, dia 14 de abril, contra o Atlético Mineiro, jogo na Neoquímica Arena. Logo de cara, no Campeonato Brasileiro, um jogo dos mais complicados, um jogo terrível para o Corinthians na tabela da competição. Mas enfim, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O problema é que o time do técnico Antônio Oliveira não está jogando absolutamente nada, né? E o Antônio Oliveira, por sinal, já está sendo pressionado. Já tem gente dentro do Parque São Jorge desconfiada do Antônio Oliveira, né? Porque ele já está sendo chamado de Professor Pardal pelas pessoas do Parque São Jorge. Professor Pardal porque ele está inventando muito nas escalações. Está colocando o Yuri Alberto para jogar de ponta direita, né? Sendo que o Yuri Alberto é centroavante, não é ponta direita. Tem que fazer o simples. Coloca o Romero para jogar de ponta direita e o Yuri Alberto de centroavante, né? O Pedro Raul não está jogando absolutamente nada. Então tira o Pedro Raul do time, coloca o Yuri Alberto de centroavante, o Romero de ponta direita e o Wesley de ponta esquerda. É esse que deve ser o time do Corinthians. Não tem muito segredo para escalar o time do Corinthians nesse momento, né? Mas ele está inventando, ele é o Professor Pardal, ele está inventando, e muita gente dentro do Parque São Jorge já tem chamado ele de Professor Pardal. Não sou eu não, né? Tem muita gente dentro do Parque São Jorge, e aí começa a pressão, porque uma coisa é dirigir o time do Cuiabá, outra coisa é dirigir o time do Corinthians, com todo respeito ao time do Cuiabá, que não tem torcida, né? Outra coisa é dirigir o time do Corinthians. Aí você vai pegar o Nacional do Paraguai, que é o próximo jogo na Sul-Americana. O Corinthians tem obrigação de vencer dentro da Sul-Americana. Obrigação de vencer dentro da Sul-Americana, porque já empatou o primeiro jogo, muito complicado foi o empate no primeiro jogo, e com isso o Corinthians já saiu atrás do próprio do Argentino Júnior, que venceu o Nacional do Paraguai na primeira partida pelo placar de 3-2. Apenas um time se classifica à próxima fase da competição. Então o Corinthians precisa de qualquer maneira conseguir a classificação para a próxima fase da competição. Para isso ele vai ter que vencer o Nacional do Paraguai, vai ter que vencer o Argentino Júnior, vai ter que tirar a vantagem de pontos dos seus adversários, já que empatou, desperdiçou pontos contra um time fraquíssimo da competição, que é o Racing do Uruguai. Mas enfim, é o Corinthians que ainda não tem o Igor Coronado. O Igor Coronado está com dengue, está se recuperando de dengue, e acontece que o processo de recuperação física do Igor Coronado acabou sendo atrapalhado pela doença dele, pela dengue. Ele já estava quase recuperado de uma contusão muscular, já está recuperado, né, de uma contusão muscular, mas estava no processo de recondicionamento físico. E acontece que o processo de recondicionamento físico foi muito atrapalhado por causa da dengue que pegou o Igor Coronado. Ele vai ter agora que começar praticamente do zero a sua recuperação física. Deve ficar de fora, portanto, dos próximos jogos ainda do Corinthians. Não deve jogar o Igor Coronado. E a expectativa é muito grande, né? Afinal de contas, foi uma das grandes contratações do Corinthians, um meio-campista que custou R$2 milhões por mês. Está custando aos cofres corintianos R$2 milhões por mês. Como é que um meio-campista que custa aos cofres corintianos R$2 milhões por mês não joga? Esse é o Igor Coronado. Por falar em dinheiro, quero falar do dinheiro que o Corinthians vai receber graças à venda do Carlos Augusto para a Internacional de Milão. Lembra do Carlos Augusto, lateral esquerdo do Corinthians? Lateral esquerdo que foi negociado com o Monza da Itália? Pois é, o Carlos Augusto foi vendido para a Inter de Milão, e com isso o Corinthians vai receber 60% do lucro desta venda. Porque o Corinthians vai receber 60% do lucro numa eventual venda. É o que estava no contrato do Corinthians. Então, R$11 milhões
o Corinthians vai receber 11 milhões e meio de reais, o Corinthians vai receber por esta negociação envolvendo a Inter de Milão e o Monza da Itália. É dinheiro que entra nos cofres corintianos, o Corinthians está precisando de dinheiro. E sobre esta informação, sobre dinheiro que entra nos cofres corintianos, o Augusto Melo desmente, por enquanto, veementemente, a informação de que existe um investidor botando dinheiro dentro do Corinthians. Ele desmente esta informação. Surgiu a informação de que um investidor estaria emprestando dinheiro para o Corinthians, algo em torno de 18 milhões de reais. Na verdade, quem trouxe essa informação foi o Samir Carvalho, do Café do Setorista. E não tem problema nenhum a gente falar aqui o nome de quem trouxe a informação. Mas o blog do Macedo conversou com o Augusto Melo e o Augusto Melo desmentiu esta informação, dizendo que não é verdade que tem um investidor colocando 18 milhões de reais no Corinthians, que não existe este investidor. Enfim, é a palavra do presidente contra a palavra, a informação, a notícia do jornalista, né? Quem está dizendo a verdade aí, não cabe a gente julgar. Eu não quero julgar se a notícia é verdadeira, se a notícia não é verdadeira, não quero entrar no mérito da questão. Eu só estou dizendo o que disse o presidente Augusto Melo para o blog do Macedo, que tem feito um excelente trabalho, por sinal, aqui na internet, né? O blog do Macedo conversou com o Augusto Melo e o Augusto Melo diz que não existe um investidor que está colocando 18 milhões de reais. E disse ainda que o Corinthians está vivendo um processo de fogo amigo, que ele já sabe de onde está surgindo, de onde estão surgindo essas informações e de que ele vai demitir as pessoas que estão plantando notícias para atrapalhar o ambiente do clube. Plantando notícias para atrapalhar o ambiente do clube. É o que disse o Augusto Melo. Bom, vamos falar agora então da notícia da bomba do craque Neto hoje no programa Os Donos da Bola. O Neto tem dito já há um tempo que o Corinthians irá contratar 2 jogadores, 2 meio-campistas, um volante e um jogador de meio de campo. Tem dito, Neto, já faz tempo, que o Corinthians vai tentar contratar esses 2 jogadores para fechar o elenco, visando as temporadas aí, as competições dentro da temporada, Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, competições importantes que o Corinthians terá pela frente. Ou seja, o elenco do Corinthians ainda não está fechado, o Corinthians precisa de mais jogadores. E o Neto tem dito já há algum tempo que tem a informação de que 2 jogadores serão contratados. E hoje o Neto resolveu falar o nome dos jogadores, né? Não sei quem é a fonte do Neto, não sei com quem ele conversou, mas ele diz que os 2 jogadores são o Lucas Evangelista, jogador do Bragantino, e o Hernani, jogador que está no Parma da Itália. Inclusive, o Hernani, que está no Parma da Itália, é aquele jogador ao qual se referiu o Augusto Melo sobre o meio-campista de 1,90 m. Lembra que vazou o vídeo do Augusto Melo e ele falou no vídeo que vazou, ele disse: olha, estamos contratando um meio-campista de 1,90 m, e acabou não dando certo a contratação. O Corinthians vai tentar novamente esta contratação do Hernani, jogador meio-campista que está no Parma da Itália, jogador que passou pelo Atlético Paranaense. Ele tem contrato com o Parma da Itália até 2025. E o Corinthians também vai tentar a contratação do Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino. Segundo informações, o valor do Lucas Evangelista está avaliado, né? Está avaliado em 4 milhões de euros, contrato até 2026 com o Red Bull Bragantino. Então, é isso. Corinthians atrás de 2 contratações, Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino e Hernani do Parma da Itália. O que é que vocês acham? O Corinthians precisa de mais um volante? O Corinthians precisa de mais um meio-campista? O Corinthians precisa de mais jogadores? Quais jogadores, para quais posições o Corinthians precisa, o Corinthians necessita para trazer, para reforçar a equipe? Salve, nação corintiana! Sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians Oficial. O Corinthians tenta adiantamento de 40 milhões das vendas de Murilo e Felipe Augusto. O clube conversa com o fundo de investimento para obter o valor total restante das vendas, ainda nas próximas semanas. A diretoria quer usar o valor para amenizar as dívidas de direitos de imagens com atletas que saíram do clube, por exemplo. A operação de adiantamento se assemelha
com o caso de Gabriel Moscardo. O Corinthians obteve o valor de transferência com o fundo de investimento e contabilizou mais de 100 milhões em vendas de atletas no balancete de janeiro. E o Corinthians agora depende de respostas dos fundos de investimento para obter o valor em mãos. O adiantamento da venda de Moscardo ajudou o Corinthians a fechar janeiro com a superávit de 62,7 milhões e zerar a dívida de direitos de imagem com os atletas que estão no clube. Fiel, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece e até o próximo vídeo.